Se tu tem vontade de começar a usar a inteligência artificial, mas acaba te perdendo nesse mar de termos novos, como prompt, modelo, LLM, alucinação, etc., e já nem sabe por onde começar, esse vídeo é para ti. Aqui eu vou te apresentar os principais conceitos, uma noção geral que realmente importa na IA e mostrar na prática por que tudo isso pode facilitar a tua vida no dia a dia. É claro, se tu conhece alguém nessa situação, ou alguém que tu sabe que precisa usar a inteligência artificial no seu trabalho, mas ainda não criou coragem para dar o primeiro passo, manda esse vídeo para ele. A ideia aqui é bem simples, é explicar o básico de um jeito claro, direto e útil. O que é a inteligência artificial? A inteligência artificial não é algo novo. Ela surge lá nos anos 1950, só que naquela época faltava tudo. Faltava poder de processamento, faltavam dados, faltava armazenamento e métodos eficientes. A inteligência artificial passou décadas andando, parando, avançando um pouco, enfrentando fases de descrença, e lá por 2010 é que houve um começo real, um salto maior, mas a virada mesmo aconteceu em 2022, quando o ChatGPT foi lançado. Ali, a inteligência artificial explode no mundo todo, porque não precisa mais de código, de especialização, de nada complexo. Basta escrever. Tu digita e a IA responde num tom natural, como se fosse um colega. A barreira técnica cai. A conversa vira o centro da tecnologia e todo mundo descobre que pode usar a IA para escrever, revisar, estudar, criar, organizar e mais um monte de coisa. No direito, isso é ouro, porque o nosso trabalho é a 90% texto e análise. Então, quando a gente fala em IA, estamos falando de sistemas capazes de aprender padrões e executar tarefas que antes exigiam inteligência humana. Isso não é mágica, é matemática e dados trabalhando em escala. Tudo melhorando a nossa produtividade, reduzindo erros e aumentando a qualidade do nosso trabalho. Se soubermos como usar adequadamente, é claro. Mas não é só alguma coisa moderna, não é um modismo, virou alguma coisa necessária. Inteligência artificial preditiva e generativa. Existem dois tipos de IA, a preditiva e a generativa. A preditiva é aquela que tenta responder o que provavelmente vai acontecer. Ela analisa dados antigos, identifica padrões que sugerem riscos, probabilidades, tendências. É usada para prever inadimplência, a calcular probabilidades de fraude, estimar prazos, prever comportamento de consumidores, etc. No direito, aparece quando falamos de análise estatísticas, de classificação de processos, entre outros casos. É uma espécie de IA que já existe há um pouco mais de tempo. Já a IA generativa, ela faz outra coisa, ela cria. Ela cria texto, cria imagem, áudio, vídeo, código, apresentações. Ela não prevê, ela produz algo novo com base naquilo que aprendeu. E é exatamente essa IA generativa que deu origem a essa revolução que vivemos hoje. Ela que permite escrever petições, rascunhos de pareceres, explicações de conceitos e tudo nessa conversa fluida. O que são LLMs? Quando tu ouve falar em IA generativa de texto, quase sempre estamos falando de LLMs, que é em inglês Large Language Models. Eles são modelos gigantes treinados para aprender padrões da linguagem humana. Não é só vocabulário, é estrutura, lógica, o contexto. Uma LLM lê milhões de textos e aprende a prever qual a palavra que deve vir depois da outra, e assim, repetindo bilhões de vezes, ela acaba gerando algo parecido com uma compreensão. Então, essa IA ela não pensa como humano, mas ela simula raciocínios com base em padrões linguísticos. É por isso que elas escrevem uma petição, explicam um conceito jurídico ou fazem um resumo com tanta fluidez. O que é alucinação e por que ela ocorre? Como visto, a inteligência artificial não pensa, ela não tem compreensão real do mundo e não sabe diferenciar verdade de invenção. Ela apenas gera texto com base em estatísticas. Ela tenta prever qual a palavra que deve vir depois da outra, seguindo
padrões aprendidos no treinamento. Então, quando tu oferece contexto suficiente, a gente vai ver daqui a pouco o que que é o contexto. Quando oferece esse contexto suficiente, ela costuma acertar, mas quando falta dado, quando a pergunta é vaga, ou quando o modelo não tem informação confiável, ele não para e diz: "Não sei". Em vez disso, ele preenche o vazio com aquilo que parece mais provável dentro do padrão linguístico. E é aí que nasce a alucinação. A inteligência artificial cria uma resposta que soa bonita, soa convincente, tem cara de verdade, mas é totalmente inventada. No direito, isso vira um problema grave, porque essas invenções, elas podem virar jurisprudência inexistente, leis que nunca foram publicadas, doutrinas que ninguém escreveu e citações que não existem. E isso não é teoria, já existem casos reais de petições e também de decisões que contêm referências falsas geradas pela inteligência artificial. Por isso, fica a dica, confere tudo, especialmente quando envolve fundamentos jurídicos, datas, precedentes, números ou citações. O texto é tudo aquilo que tu fornece para a IA entender o que realmente precisa. São textos, dados, regras, documentos, objetivos, limites, o estilo da peça e até o público-alvo. A inteligência artificial funciona infinitamente melhor quando sabe exatamente do que a gente está falando. Sem contexto, ela opera, digamos assim, no modo genérico, tentando adivinhar o teu problema. Com contexto, ela entende o cenário real e entrega algo muito mais útil. A diferença é enorme, é como orientar um estagiário. Se tu consegue explicar bem para o estagiário, ele vai te entregar bem. O contexto ele vai reduzir erros, vai reduzir alucinações e aumentar a precisão da resposta. Quando estamos falando de inteligência artificial aplicada à prática jurídica, petições, decisões, análises, minutas, pareceres, o contexto é o ponto central. O contexto jurídico completo envolve o processo inteiro, ou pelo menos todos os elementos essenciais do caso, inclui a narrativa dos fatos, a tese que tu quer sustentar, a posição da outra parte, eventuais preliminares, provas relevantes, pontos sensíveis e aquilo que tu não quer que ela faça também. Mas não para por aí, o contexto, ele também pode incluir o que tu iria consultar ali para fazer um estudo do caso. Por exemplo, artigos de doutrina, jurisprudência, enunciados, súmulas, trechos de petições ou de decisões anteriores que tu quer usar na tua petição ali como referência. A inteligência artificial, ela não acerta por adivinhação, ela acerta porque tu tá dando as peças certas do quebra-cabeça. Tipos de inteligência artificial por formato. A inteligência artificial não se limita ao texto. Existem modelos especializados em áudio capazes de transcrever reuniões inteiras e até imitar vozes. Existem modelos de música que compõem trilhas originais em segundos. Existem modelos de imagem que geram fotografias, ilustrações e artes hiperrealistas. Existem modelos de vídeo que criam pequenas cenas ou ajudam a editar materiais longos. Basta abrir uma rede social como o Instagram, o TikTok, para a gente ver um monte de exemplos disso e cada vez mais realistas. E também existem IAs voltadas exclusivamente à organização do conhecimento, como modelos que aprendem a ler documentos, cruzar informações ou estruturar resumos. Cada tipo de IA foi treinado com um tipo de dado. O texto treina com modelos linguísticos, o áudio treina com modelos sonoros, a imagem treina com visão computacional e cada um resolve um tipo de problema diferente. Modelos de inteligência artificial mais famosos. Quando a gente fala em modelos de IA, estamos falando dos sistemas principais que realmente fazem o trabalho pesado, digamos assim. E são como motores invisíveis que alimentam as ferramentas que tu usa no dia a dia. Hoje, um grupo pequeno domina o cenário. O ChatGPT, da OpenAI, ganhou destaque mundial por gerar textos naturais, responder com versatilidade e lidar bem com pedidos mais abstratos. O Gemini do Google chama atenção pela capacidade de trabalhar com vários formatos ao mesmo tempo, texto, imagem, vídeo, que amplia muito a tarefa que ele consegue resolver. O Claude da Anthropic, ele ficou conhecido pela precisão e pela habilidade de lidar com grandes volumes de texto, que é especialmente útil para quem precisa analisar documentos longos. Já o Perplexity funciona como uma plataforma de busca
baseada em modelos como Comet, combinando respostas rápidas com referências diretas às fontes consultadas. E além desses modelos centrais, surgiram ferramentas que não são modelos novos, mas usam esses motores por baixo. Por exemplo, o notebook LM, que organiza e cruza informações dos teus próprios arquivos, e o Gama, que transforma ideias em apresentações estruturadas com pouco ou nenhum esforço. Então, saber qual é o modelo que está por trás de cada ferramenta vai te ajudar a prever o tipo de resultado que ela pode entregar e o tipo de limite que cada uma dessas ferramentas carrega junto. Forças e fraquezas dos principais modelos. Cada modelo tem uma personalidade própria, e isso faz diferença na prática. O GPT costuma ser o mais equilibrado. Ele escreve bem, raciocina com profundidade e se adapta a quase qualquer tarefa. O Claude se destaca quando o desafio envolve textos longos, análises cuidadosas ou necessidade de manter a coerência do início ao fim. O Gemini brilha nas tarefas multimodais e na integração com o ecossistema da Google, o que facilita quando tu precisa trabalhar com imagens, PDFs ou dados variados. O Perplexity funciona como um assistente de pesquisa, ideal para quem precisa de respostas rápidas com referências confiáveis, quase como um supermotor de busca especializado. O notebook LM é excelente para transformar uma pilha de documentos em conhecimento organizado, fazendo resumos, mapas conceituais com precisão e podcasts também. O Gama, por sua vez, é imbatível em criar apresentações claras e diretas em poucos minutos. A gente tem que observar que nenhum modelo vai ser bom em tudo. Então, o segredo é a gente conhecer minimamente esses modelos e combinar as forças de cada um conforme a tarefa que precisa. Então, a gente pode usar o GPT para criar ou revisar um texto, o Claude para uma análise mais pesada, o Gemini para essa multimodalidade, o Perplexity para fazer a pesquisa, e o Notebook LM para organizar o material, e por fim o Gama para fazer uma apresentação. Então essa diversidade é que transforma a IA numa caixa de ferramentas completa, então é importante que tu conheça um pouquinho de cada uma delas. Ferramentas versus modelos. É importante entender então que existem poucos modelos grandes de IA no mundo, mas existem milhares de ferramentas que usam esses modelos. Por exemplo, a ferramenta Minuta IA, que já foi falada aqui no canal, por exemplo, não é uma inteligência artificial nova, é uma aplicação jurídica construída em cima de modelos como o Claude ou como o Gemini. Esse sistema ele adiciona automações, formulários, fluxos e interfaces, mas quem entende o texto é o modelo de IA que está por trás. Muitas empresas vendem a sua IA, mas no fundo acabam usando os modelos que já existem. Isso não é ruim, ao contrário, é assim que esse ecossistema de IA cresce tanto. Mas é importante a gente saber então a diferença para tu não achar que cada ferramenta é um novo cérebro independente que está sendo criado. O que são tokens? Tokens são pedacinhos de palavras. A inteligência artificial não lê frases como nós lemos. Ela quebra tudo em unidades menores. Por exemplo, contraditório pode virar duas ou três partes. Olá pode virar uma só. Então, esses tokens eles servem para medir o tamanho da entrada e da saída do modelo. Quanto mais tokens tu envia, mais contexto a IA tem. Quanto mais tokens a IA gera, mais longa vai ser a resposta. Então, os modelos, cada um tem um certo limite de tokens, quanto que eles conseguem operar ao mesmo tempo. Isso está cada vez aumentando mais. Mas isso é o que vai te definir, vai definir, te ajudar a definir se vai usar ali um documento de 5 páginas ou de 500. Saber isso te ajuda a entender por que algumas respostas são cortadas e por que modelos diferentes lidam melhor ou pior com textos longos e por que o tamanho do contexto importa tanto no trabalho jurídico. O que são prompts? Prompt é o teu comando. É o jeito como tu pede alguma coisa para a inteligência artificial. Pode ser alguma coisa curta, como faz um resumo desse arquivo, ou algo um pouquinho mais elaborado, como atue como um professor de direito penal e explica o conceito de dolo indicando exemplos. Prompts bem feitos geram respostas melhores, porque a inteligência artificial precisa ser clara. Se tu não diz o que ela quer, ela vai adivinhar. E quando ela adivinha, ela vai errar. Escrever bons prompts é básico para usar uma inteligência artificial. Aqui no canal já tivemos alguns vídeos explicando
boas técnicas para gerar um bom prompt. Não tenho dúvida de que estamos vivendo o hype da inteligência artificial, mas isso não é uma moda passageira, é uma mudança estrutural tão grande quanto a chegada da internet ou do computador pessoal. E no direito é praticamente impensável seguir trabalhando sem usar a inteligência artificial, seja pela qualidade que ela entrega, seja pela quantidade de trabalho que ela permite suportar. Então, quem aprende a usar a IA sai na frente, e ignora vai sentir falta mais na frente. A inteligência artificial veio para ficar, e entender o básico já te coloca no próximo nível.